Bom, pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago, professor de Geografia. Estou aqui com o professor Rafael de Filosofia, Sociologia, Atualidades, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os últimos 5 anos da FUVEST, né, com foco na primeira fase. A gente vai analisar alguns temas e enxergar aí a recorrência de temas, passar algumas dicas para que vocês fiquem um pouco mais tranquilos e tranquilas em relação à prova que está por vir. Exato, e também para vocês darem aquela última focada nessa reta final aí, né, os assuntos que mais costumam cair nos últimos anos, para que vocês consigam otimizar o tempo, né, a gente sabe que né, é uma questão de um certo problema para os alunos, a organização do tempo, mas aí focando certinho nos temas certos, você consegue otimizar isso aí. Joia. Bom, gente, então para começar, antes eu vou falar um pouquinho sobre a parte da geografia em específico. Eu particularmente gosto muito da prova da FUVEST, né? Eu acho que é uma prova que cobra conteúdo, mas ela cobra também interpretação, ela faz correlações com o mundo. Então é uma prova bem interessante para um aluno e uma aluna bem preparados, né? Então analisar os temas que têm aparecido, até para a gente é legal. A gente estava aqui antes batendo papo, né? Antes da gravação e vendo o que surgiu, o que sumiu das provas, quais as tendências. E tem aquela questão da FUVEST se tornar mais interdisciplinar de 2022 para cá, o que eu também acho muito bom. Puxando também um pouquinho do saco para a geografia, né? É, A geografia ela é interdisciplinar, é. ela envolve, né, conteúdos do contexto histórico, da parte de geologia, da parte de relevo, de tudo, né? É uma miscelânea, uma mistureba de coisas. Então eu acho isso bem interessante. Geografia, a matemática das humanas, né. Tipo isso, e queima filme às vezes, né? Mas é isso aí. A prova da FUVEST, a gente tem visto que ela está se aproximando desse perfil, e a geografia é meio que a mãe disso daí, né? Você pode falar de análises sociológicas, as questões do impacto do mundo do trabalho, tecnologia, a vida urbana, né? Então, assim, abre uma porta que é muito bacana de tentar analisar dentro dessa nova perspectiva da FUVEST que a gente tem visto aí. Perfeito. E aí, acho que agora a gente parte para os temas mesmo, né? Para a gente poder dar uma olhadinha. E aí, à medida que a gente for analisando, a gente até pode comentar uma coisa ou outra, Sim, uma é. dica, né? Antes, eu só quero falar uma coisa que as atualidades têm se tornado muito importantes e recorrentes no vestibular. E existem formas disso acontecer, né? Então, tem vestibulares, a própria FUVEST pode fazer isso, né? Pegar o tema em si, então, sei lá, vou pegar um Uhum. tema desse ano. A eleição do Trump, o governo dele desse ano de 2025. Ela pode cobrar alguma coisa específica, né? Então, pontual. Aí falar das tarifas, falar da Da política política externa migratória. e etc. Ou outra coisa que o vestibular gosta de fazer com atualidades, e a FUVEST também faz isso, é ser tipo um anzol para cobrar e abrir o tema. Então, sei lá, a gente vai falar sobre isso, mas sei lá, tema Estados Unidos. Fique esperto, pode cair os belts, pode cair lá o Sun Belt, o Rust Belt, ele pode relacionar temas mais históricos, temas mais de geografia física que a gente vai analisar, e o Rafael está aqui, ele pode falar muito melhor que eu sobre isso. Quando você vai pegar, por exemplo, esses grandes temas, assim, da atualidade, a gente tem visto que, né, o mundo hoje, né, ele está complexo de tal forma que, assim, os países estão tão interligados, conectados, as dinâmicas ambientais, por exemplo. Então, Estados Unidos, como que ficou a política ambiental dos Estados Unidos, né, após isso? Então, migração, mundo do trabalho, tecnologia, isso tudo a gente pode perceber que seriam anzóis mesmo, né? Uhum. Falando de Estados Unidos, mas sobre o quê? Ou então, por exemplo, a gente pode ver agora a questão, né, tá meio em cima, mas isso já tem sido recorrente, a questão de políticas públicas em relação à segurança pública Exato. no Brasil, Exato. né? Não é um problema de É um agora, problema de mas agora agora, estourou a mas questão do Rio de Janeiro, estourou. né? Então, assim, já está um pouco perto, mas pode cair de alguma maneira meio que paralela, né? Abordando algumas questões que envolvam segurança pública, que a gente tem visto que
As grandes metrópoles, por exemplo, elas estão sofrendo demais com essa questão, né? Sim. E já não é de hoje, é o que você falou, né? É, Estourou esse ano. é, Mas o problema de é atual, segurança, né? A atualidade criminalidade é é. isso, né? Eu falo, tem temas que são atualidades É eternas, né? atualidades Outra que a eternas. gente estava comentando antes, guerra Israel e Hamas, né? Sim, Oriente Médio em si é uma atualidade infinita, porque gera-se conflitos. Então, quantas provas eu não vi, sei lá, caindo, envolve Israel, aí cai lá a Guerra dos Seis Dias, aí cai a sim. Guerra de Yom Kippur, Alguma aí coisinha é específica, uma né? coisa que é um anzol absurdo e o aluno ou aluna bem preparados vai saber relacionar, vai saber compreender todo esse repertório. E eu sempre comento que vestibular não tem muito segredo, de verdade, assim, apesar de ter a sua Sim, complexidade, se você segue a receitinha, uma receita que eu sempre falo, conteúdo, assistir a aula, em paralelo estudar, ler teoria, fazer exercícios, questões dissertativas, eu acho que é fundamental, mesmo que você não tenha uma segunda fase sim. de geografia, de história, é importante porque é uma forma de avaliar se você absorveu aquele conteúdo ou não. Uma coisa é fazer teste, outra coisa É, é sozinho fazer outra aquilo. coisa é você ter uma alternativa lá que já te meio que te Induz, direciona. né? Já Outra direciona. coisa é você tentar explicar para alguém, né? Tentar explicar aquilo para alguém, né? Exato, eu acho que aí é um fechamento É, interessante. Quando você consegue se fazer entender na habilidade da sim, escrita, para é, mim ali, é ok, verdade. pula para outro tema. Então, essas relações são muito interessantes para treino. E outra coisa é saber relacionar, porque cada vez mais as provas estão relacionando diversas coisas, É, né? e aí nesse ponto a gente fala muito disso de repertório, né? Então, assim, ler notícia é importante, né? A gente tem Perfeito. visto que cada vez as pessoas leem menos notícias, né? Fica mais focados. E a FUVEST, ela tem sido boa nisso de trazer notícias novas. O banco de questões é um banco novo, se a gente parar para pensar, né? Uhum. Então, assim, essas questões que envolvem mídias digitais, então a gente teve a questão hoje do FELCA, né? Recentemente do FELCA, a questão Exato. da adultização infantil, são questões contemporâneas, mas Pertinentes, né? pertinentes, que trabalham várias questões, questões políticas, comportamentais, tecnológicas. Exato. Então tá ali é um tema capilar que a gente fala, Uhum, né? Ele uhum. pode se espalhar. Então isso é interessante você ter uma ideia sobre isso, porque às vezes o aluno não se preocupa em ler um pouquinho sobre isso, tentar entender o contexto, então se manter informado é uma coisa boa. Você vê quais são as últimas notícias que tá rolando Exato. por aí e correr atrás de tentar entender aquilo de uma maneira um pouco mais interdisciplinar, né? É legal isso, porque eu já dei aula de atualidades, em outros lugares eu também trabalho, mas mesmo dando aula de geografia aqui, na minha primeira aula eu sempre falo para os alunos: baixa um aplicativo de notícia, Sim, cria o hábito. Igual, meu, você sim, acorda, você vai lá, sei lá, olha o WhatsApp para ver se tá tudo é. bem. Você vai, olha a sua rede social. Você vai, olha resultado de futebol. Eu tô falando por mim, né? Eu vou fazendo essa coisa. E você olha notícias. Por quê? É um norte para Sim, você caçar temas ou identificar os temas possíveis nas aulas. Isso acaba tornando a aula até mais interessante, sim, porque aí você olha, vai ter aula com o Rafael, aí ele vai e fala de um tema que ontem você olhou que teve alguma coisa. Por exemplo, eu acordei hoje e vi lá a eleição em Nova York, né, do sim, prefeito. Aí que é o primeiro prefeito muçulmano, né, que já está criticando o Trump. É mais um fator de polarização política, de governo Trump, de impactos, né, não só nos Estados Unidos, mas no mundo. Nova York é o coração econômico sim, não só dos Estados Unidos, né? Mas é uma coisa que se tornou rotineira para mim, sou professor, para o Rafael sim. também, mas pode se tornar para vocês. Isso vai ajudar demais na preparação do vestibular. Você tocou nesse assunto e me caiu a ficha ontem, na hora que eu vi a notícia, né? Que vai fazer 25 anos do atentado. Então, assim, 25 anos do atentado, um muçulmano chega ao poder de Nova Exato. York. Olha que questão bonita, né? Né? De A história se. Então é uma questão que talvez não caia agora, mas pode né, cair, né? pode cair em algum momento. Essas Exatamente. coisas que a história as peças que a história nos prega, né? Pois é. Bom, dando uma olhada aqui, então, né? Tem essa incidência por tópicos, tá? Então, desde 2019 até 2025, e as tendências. E hoje a gente vai fazer um bate-papo mais leve, É, mas tentando orientar um pouquinho para tranquilidade em relação à prova e também, né, dando um pouquinho de contexto, repertório, nunca é demais. é.
Então você quer comentar alguma aí, Rafa? Não, que a gente parte aqui do pressuposto é que em 2019 simplesmente a prova foi Enxuta. enxuta, né? 3 temas grandes aí, geografia física, geografia humana e Brasil. Então você não tinha, a princípio aqui em 2019, por exemplo, uma questão ambiental, a não ser quando trazida com Brasil e geografia Sim. física, Que né? já traz a interdisciplinaridade para a prova, pode ser. Exato. E aí você não tinha, talvez, a presença de uma coisa que era muito padrão na FUVEST, que era a geopolítica, né? A FUVEST sempre se notabilizou por questões de geopolítica bem interessantes Uhum. e que desapareceu em 2019, né? Voltou tímida depois, né? E ela vai, e aí aos pouquinhos ela vai voltando, ela teve o seu ápice talvez aí 2021, né? 24 também um pouquinho 24 um mais, pouquinho né? mais, mas sempre nessas faixas aí de um percentual aí talvez de 8% como está ali. É uma presença interessante, mas engraçado, não tinha nada e foi aos pouquinhos sendo incluídos, né? E uma tendência também legal é em 2025 que a gente tem aí um boom mais de assuntos diversos, Isso, né? tá Então bem ela... se diversa comparada com o do último ano, né? Sim. E parece que está mais assim, equânime, né? A divisão. Você tem um pouquinho menos de mundo, ambiental, né? Sistemas de orientação deu uma aumentadinha, se a gente parar para pensar. Sim. Né? O pessoal aprendendo a usar GPS. Pois é, né? Isso é interessante. Mas eu acho que assim, gente, por fim, eu acho legal. Eu gosto muito de estatística. Sim. Eu acho legal enxergar as coisas. Mas no fundo, para vocês que estão preparados e preparadas, isso é irrelevante. Porque assim, apareça o que for, você vai matar no peito e vai fazer. É mais para você sentir confortável ou não, enxergar, mas eu acho que assim, não tem como escolher temas, ainda mais uma prova interdisciplinar. Porque se você para pensar, vamos pensar, geografia humana, beleza. O que é, né? Migração. Pô, mas migração tem a ver com o meio ambiente, tem a ver com o mundo, tem a ver com geopolítica. Então, você pegar e colocar numa caixinha, né? O que está causando a questão ali, se ela é de geografia humana mesmo, especificamente, é complicado. Mas o que a gente percebe é que, assim, você vai ter, talvez, 3 macro temas, né, que a gente está olhando de cara que se mantém nos últimos anos, que são geografia humana, Brasil, geografia física, e aí a ideia talvez seja você ir encaixando as outras áreas como microtemas dentro desses macrotemas. Né? Então, como aparece, por exemplo, o mundo na questão da geografia humana. Perfeito. Então, migração, refugiado, são questões interessantes dentro desse contexto, né? Brasil. Então, Brasil vai ter lá questão climática, né? Que entra em meio ambiente também. E aí entra meio ambiente. Então, assim, esses macrotemas aqui, eles não mudam. Percebe que a barrinha delas continua grande, né? Mesmo no passar do tempo. Só que talvez essas barrinhas, essas maiores barrinhas, elas agora dialogam de maneira mais interdisciplinar com os outros temas da geografia. E uma última coisa, para a gente depois mudar para os outros slides, a geografia física ali, que aparece com 29%, ela se mantém um pouco maior sempre. Mas por que eu acho isso? Primeiro que envolve domínios morfoclimáticos. Sim. Dentro da geografia física vai ter geomorfologia, geologia geral, rochas pode aparecer com menor recorrência. Vegetação, biomas em geral, climatologia, aí vem hidrografia, que depois vai estar diluído nos próximos, né? Pode cair pedologia, que é menos comum, mas às vezes aparece. Sim. Então, isso daí é um conjunto de temas da geografia física, eu acho que por isso que ele aparece tão grandão, porque né? É muita coisa, né? Muita coisa dentro do macro tema que você disse, né? Perfeito. Eu acho que pode passar para o próximo. Pode passar para o próximo. Aí, ó. Aí agora começa a brincadeira a ficar melhor, né? Agora que a gente vai começar a fazer a leitura de barrinhas aí, né? Pois é. O pessoal da geografia adora aí um gráfico. Né? Boa. Vamos lá, então, que a gente pode começar a tirar daqui. Climatologia, eu acho que a gente consegue conversar. Aliás, sim. Uma coisa que atrai demais a climatologia, a geografia física em geral, para esse ano específico. COP30. Apesar de não ter acontecido ainda nesta data, mas já estava agendado. Todo mundo sabe que vai acontecer. Sim. E o que vai ser discutido. Então, condições climáticas, né? De novo, é aquela atualidade infinita. Quando eu dou essa aula de climatologia,
ou de meio ambiente, eu gosto muito de citar o histórico ambiental mundial. Então, só vou citar rapidão aqui, e depois eu solto na tua mão aí para o atual. Então, pega lá, desde 1972, Conferência de Estocolmo, uma discussão que não levou nada a lugar nenhum, que basicamente era países ricos, né, desenvolvimento zero, aquela ideia de, estamos poluindo, acabando com o mundo, os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento a qualquer custo. Essa discussão não ia levar nada a lugar nenhum, mas se percebe a agressão ambiental e se cria políticas para combater. Essas políticas são pagas, né? Sim. Você vai ter que ter mecanismos que quem oferece a solução são os países ricos. Então, de novo, a gente vincula a economia, não tem como, né? Os interesses econômicos dos países desenvolvidos. Perfeito. E aí, só para terminar a lógica, né? 10 anos depois tem Nairobi, 1982, Rio 92 ou Eco 92, que acho que foi a maior de todas, né? Contexto de pós-Guerra Fria, nova ordem mundial, número muito maior de países, ONGs, né? O foco da Guerra Fria tinha meio que passado. Joanesburgo 2002 e Rio mais 20 ou Rio de 2012. Então, essas grandes conferências, hoje elas não fazem tanto sentido, porque você tem que esperar 10 anos para discutir uma temática que ela vai ser muito diversa, né? Então, as COPs chegam, eu acho que para diluir um pouquinho esses temas em menor espaço de tempo. Porque a mudança climática a gente tem visto, assim, ano após ano. Então, assim, você espera 10 anos para poder resolver, não tem os próximos 10, né? Exato, não chega não chega nos próximos 10. Então, assim, você percebe um esforço, e eu estava vendo reportagens sobre isso, ontem mesmo passou uma reportagem sobre a dinâmica política, em que momento a questão ambiental, ela saiu da esfera da ciência e do meio ambiente para virar uma questão política. Exato. Política. E não apenas política, mas também geopolítica. Né? Então, assim, essa transformação de cenários, né? Ela é uma situação interessante vista na COP30, por ser em Belém, por ser no Brasil. Que sempre foi uma referência, sim, né? De meio ambiente. E dentro, assim, de ser no Brasil, num cenário geopolítico que a gente está convivendo. Exato. Então, você tem o BRICS, União Europeia, Estados Unidos, aquela ordem multipolar se fragmentando e tal. Exato. Então, essas questões. E o meio ambiente? Né? Fica com quem, né? Fica como? Né? Você tem o interesse da União Europeia, o interesse dos BRICS, o interesse dos Estados Unidos. Essa disputa de geopolítica, como que ela influencia em acordos práticos que vão, alguma coisa, influenciar na mudança climática. E é curioso também que essas políticas, né, também vem acompanhando. Eu sempre comento que tem os grandes vilões ambientais, né? Então, década de 80, aliás, fazendo esse ano 40 anos, a Convenção de Viena, 1985, né? Identificação de um problema que era a redução da quantidade de ozônio estratosférico por conta dos clorofluorcarbonos e o brometo de metila. Com isso, em 1987, assina-se o Protocolo de Montreal, que primeiro propõe a redução, depois a proibição dos CFCs e do brometo de metila. Década de 90 entra muito a questão do aquecimento global, e aí em 97 o Protocolo de Kyoto, né? Aí tem o Acordo de Paris, e aí a gente está nessa dinâmica de identificação de problema e venda de solução. E eu falo venda, gente, né? Porque é isso, de alguma forma você vai ter que adaptar a sua economia ou a forma de funcionamento dos seus veículos, né? Então, energia também é um negócio que cai muito em vestibular, né? E está vinculado ao impacto ambiental. Políticas públicas. A gente está vendo, por exemplo, esforços de países em relação a transportes, né? Tá ali, né? Transportes elétricos, né? A BYD está aí para, né, trazer essa temática. E aí percebe-se que, né, dentro desse debate ambiental, você tem corporações, interesses geopolíticos, enfim. Então... não é tão simples. Não né? É por isso que é um tema interessante, porque ele é capilar. Ele está na questão política, na questão da agricultura. Aqui, economia e sociedade. Economia e sociedade. Está vendo lá? 87% economia e sociedade. O que seria, né? Economia? O que é economia e sociedade? Essa relação mesmo. Por quê? Falar de economia, no sistema que a gente vive, a gente utiliza rio, a gente utiliza solo, a gente utiliza água, a gente utiliza tudo, basicamente, tudo. Né? O relevo,
só. Então, assim, não tem como a gente fugir disso, né? Então, de alguma maneira, essas questões que envolvem a geografia física abordando os problemas em relação ao modo como nós vivemos, a nossa dinâmica social, isso é fundamental nos dias de hoje, tender a fazer esse vínculo aqui entre lá, movimentos migratórios com 10%. Obviamente, o movimento migratório você pode relacionar também com a questão que a gente está vendo, as mudanças climáticas. Exato. Os que refugiados do clima, né? Refugiados do clima. Não é apenas conflitos bélicos 3,3%, mas talvez hoje o grande problema de refugiados seja, de fato, desastres ambientais, né? Exatamente. Perda de habitat, perda de... E acho que isso também é um recorte geopolítico e histórico. Porque, por exemplo, você volta lá em 2018, né? Crise de refugiados na Venezuela. Aí você vai mais para frente, a partir de 2022, Rússia e Ucrânia. Ucranianos indo para a Europa, principalmente para a Polônia, né? Então, isso é dinâmico, né? Então, eu também comento sempre que tem vestibulares e questões, e aí não é uma crítica ao vestibular, mas questões que envelhecem mal, porque está em movimento a coisa. Então, como está atrelado a atualidades, vai acabar, né? Hoje a questão estando correta e daqui, sei lá, 5, 10 anos, você fala, puxa, mudou, né? Não é mais a letra D, é a letra C. É a letra agora. C, porque você enxergou que houve uma mudança. Então, também outro conselho, eu sempre falo isso em aula, o Rafael também fala, por exemplo, não pegar vestibulares muito antigos para treinar, porque não faz sentido. Não faz sentido. Né? Principalmente nas humanas, né? Porque muda muita coisa. Pegar a questão sobre a Iugoslávia para você resolver não vai adiantar muita coisa. Já era, né? Não tem jeito. Ó, acho que a gente pode passar para o próximo. Pode. Aí. Bom, de novo aqui, né? Dentro de Brasil, né? O que a gente tem mais aí, né? Eu acho que é aquilo que você falou mesmo, os domínios morfoclimáticos estão... Parece bem, né? Não, tá ali, ó. Né? Aqui, ó. Biogeografia e domínios morfoclimáticos brasileiros, 26%, né? Que cai muito, né? O Brasil tem hotspot, 2 hotspots aí, né? E tem essa questão, obviamente. A gente tem visto que parece que nos últimos anos a gente conseguiu reduzir o desmatamento na floresta amazônica. Então você pode ter essa questão um pouco mais relacionada. E relacionando também com essa questão de domínio morfoclimático, com questões das populações originárias, né? Sim, conflitos no campo, aí já pega a geografia agrária, Exato, né? Já conflito mistura no campo, ampliação da fronteira agrícola, arco de né? desmatamento, e aí você avanço percebe do que agronegócio. Você puxa uma cordinha e vai vindo tudo, né? Exatamente, exatamente. Por isso que é legal, gente, vocês sempre relacionarem, saia da caixinha, né? De ficar, isso daqui é climatologia. Eu não preciso assistir a aula, sei lá, de cartografia porque é muito chato. Concordo que é chato, mas ela é necessária. Por quê? Porque muitas vezes aparece uma questão que não vai ser exclusivamente de cartografia. Ela vai ser cartografia relacionando outros aspectos, né? Aqui, nesse lado, a gente tem bastante de cartografia, mais conceitos básicos. Mas, escala. Escala eu acho uma coisa curiosíssima, por quê? Né? Vocês são muito melhores que eu falo por mim, em matemática. Só que aparece o nome escala, em cima escrito geografia, acabou, trava, esqueceu tudo. Então, gente, é entender, interpretar também, né? Uma redução da realidade. E os vestibulares sabem que a foice passa gostosa. Então, eles propõem essas questões que é justamente para... porque é uma questão que a gente fala que ela é limítrofe, né? Exato. Porque, assim, é uma questão que alunos não estudam muito... E normalmente está no início do ano, né? Quando dado, né? E acho que não cai tanto porque é muito teórico, é muito... Aí cai e ferra todo mundo. Aí cai né? e todo mundo erra essa questão. Uma questão simples, de conversão de unidade. Exato, regra de 3, né, basicamente. Regra de 3 e converter unidade. E a galera erra só porque apareceu que tá nas humanas, né? É sacanagem com a gente nas humanas. E não esqueça a formulazinha. Ezão é dezinho sobre desão, aí, né? Tá fácil aí, ó. Tem tanta fórmula pior, né? Os caras guardam aquelas fórmulas gigantescas e não guardam E igual a dezinho sobre desão, né? Compreensão, né? Vamos lá. Escala. Aí, de novo, ali meio ambiente, né? Logo embaixo, política e geopolítica do Brasil, que é o que você estava comentando, né? Políticas públicas. Uma coisa que eu acho que também pode aparecer, vestibular gosta de, e tem a razão para isso, né?
privatizações. Eu sei que é um tema polêmico, Sim, né? sim. Mas sei lá, privatização da eletricidade Eletricidade, da aqui, da água, água. Isso, transporte. exato. Serviços essenciais privatizados. Qual é o efeito disso na Impacto, vida né? social, E né? tem um puto Não, impacto, né? tem. A gente percebe isso aqui em São Paulo, né? Aqui em São Paulo a E gente. esse ano específico, ainda, o que que aconteceu? Não que não aconteça, né? Mas deu aquelas chuvaradas muito loucas, né? Sim, Aquele aviso, né, da Defesa sim. Civil. DP Civil. Vestibular gosta dessas coisas esquisitas. Assim. Nunca aconteceu, agora aconteceu. Vou cobrar uma E aí questão. também, porque é uma questão que envolve. Você percebe que talvez uma das questões que envolvem a privatização, a, a precarização do serviço e as mudanças climáticas. Já Então, tipo juntou assim, se você precisa de energia, água e transporte, e eficientes, chove, né? e inunda, alaga, né, cai árvore, pega fogo. Número reduzido de funcionários, porque privatização leva Exato. a uma tendência Então, a potencializar lucro. parece quando você joga no modo hard do SimCity, né? Perfeito. Vem Godzilla, vem furacão, Você vem. só com uma arminha, né? Atirando. Essa é uma discussão. É muito Pega aí, boa. né? Gostei do exemplo. É Não é? isso, né? Acontece tudo ao mesmo tempo. É furacão, terremoto, Nunca aconteceu no Brasil, vai metrô acontecer, né? para. Vai acontecer. Bom exemplo. É Mas é isso uma aí. questão que envolve conscientização de sociedade também, Sim, né? sim. Você, como candidato, como candidata, tem que ter uma noção, tem que ter uma compreensão, Saber né? resolver o problema ali, né? Exato, exato, Identificar o problema, exato. É bem né? bacana. Não sei se a gente pode. Dá para olhar. Tem mais um, né? Então a gente olha esse mais um e já acaba aí, porque chega na parte que eu particularmente gosto muito, Né? que é a Geografia, mundo. geografia política e mundo, né? Que tem tido a tendência de redução. Voltou, Sim. mas É. E assim, você percebe ali, né, a questão da África, em apoio à lei, né, de estudo da história, da cultura, da... exato, Então você percebe que a África ela vai ganhando esse tema, tem porque a África hoje em dia talvez seja interesse geopolítico geral. A gente vê o que a China tem feito, exato. né, investimentos pesados na África, né? Barra exploração, É, né? é, Aquela aquele, é, é, história. é aquele investimento do que Com eles foco, dizem, né, que né? é o ganha-ganha, né? Uhum. Mas a gente sabe que sempre tem alguém que ganha mais do que o outro, né? Exato, Mas a exato. gente tem visto a questão da África, principalmente devido à grande influência que a África tem em relação ao Brasil, né? Então, a Uhum. gente percebe ali, né? E mais, a gente pega ali a África e a Ásia batendo junto com a América. Então, você pega essa ideia desse sul global, né? Que está Uhum. sendo abordado. A Que Europa, caiu em cadê a uma dessas Europa? provas aí, acho que foi, não sei se foi na Unesp, alguma delas cobrou essa questão de sul global, que eu vi Sim, tanta prova que eu não caiu lembro. na Unicamp. Unicamp. Na Então, eu Unicamp. lembro. Então, é o tema que você vê. É isso, entendeu? Então Tá você aí. percebe assim que talvez a prova da FUVEST ela está colocando mais questões que envolvam a América Latina, né? África, Ásia, tá Uhum. pegando esse aspecto mais da visão do sul global sobre globalização, neoliberalismo, né? E não ao viés da América anglo-saxônica e Isso. Europa É por Ocidental, uma né? outra globalização, já diria Milton Santos, né? Muito bom. É por uma outra Verdade. globalização. Então você vai pegando ali, né? Porque a Europa, por exemplo, né? Cadê, né? Cadê a Europa, né? A Eu Europa, acho que, assim, como atualidade, sim, talvez guerra Rússia e Ucrânia, que dá é de 2022 para cá. a questão de Não sei. xenofobia na Ainda Europa, talvez, né, possa é, aparecer. Mas não vejo também um motivo tão, assim, é, absurdo. Mas pode cair, é o que a gente fala, né? sim. Tudo pode cair, na verdade. São tendências, né? E aí quando você olha ali os subtemas, né, regionalização, sociedade e cultura, né, climatologia da Ásia, porque a gente está percebendo que os grandes impactos ambientais, ali, Tuvalu vai desaparecer, aquela Exato. parada toda, né? Então, demografia da África, também é Volta para interessante, a África, mas sim, é outra né? abordagem, né? Economia da América, talvez a gente possa imaginar essa questão de tarifas, pegando um pouco nessa visão econômica dos Estados Unidos, mas também quando a gente pega questões de conflitos, mais em relação à questão socioeconômica, uma Uhum. abordagem mais América Latina. Economia e sociedade de conflitos no Oriente Médio, a gente não, isso sempre tem Sim. uma porcentagem boa. Mas é isso, regionalização, sociedade e cultura, 22%. Quer dizer, talvez seja uma abordagem interessante ali, ó.
voltando ali para a geografia E aí é ambiental agora, ambiental, que a gente já até falou é, praticamente tudo, né? os conceitos básicos de meio ambiente, daqui é interessante isso, né? Porque é, é aquela coisa, a gente vive isso daí todo dia, a gente não sabe os conceitos básicos, né? Exato. Eu estava dando uma aula sobre água, no primeiro ano do ensino médio, né? E eles não sabem o que é um ciclo hidrológico, assim. Você fala de evapotranspiração, evaporação, Não... infiltração da água no solo, aquífero. São Conceito conceitos básicos, básico. né? E os caras bebem água todo dia. E não sabe nem de onde vem, Não sabe de né? onde vem. Mas eu falei assim, ó, os mananciais. Professor, o que que é manancial? Daí, pô, aí tá uma coisa aí, ó, a Sabesp tá reduzindo a quantidade de água, racionando Exato. água. Período de chuva, tá chovendo menos, já estamos em Bandeira novembro. vermelha na conta de energia, né? Exato. Para E aí tentar. você vai lá no acordo ambiental, ó, bandeira vermelha, se ativa energia termoelétrica, Exato. polui mais, fica mais caro. Então, né, Isso está acontecendo, tá, né? é agora, É gente, não agora. é daqui, não, é aqui, ó. No dia 5 de novembro, estamos discutindo isso, né? Cara, e é louco, porque como que a gente descobre isso? Claro que a gente trabalha com isso, Sim, mas um elemento muito, 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 entre aspas, básico é acompanhar a notícia. acompanhar a notícia. Seu, é claro que a gente tem repertório, mas É isso. você também tem criado repertório ao decorrer do ano. Não, e é legal, Então, exatamente. Você lê a notícia, chega na sala de aula, o tá professor tendo está algo, falando sobre aquilo, você fala, nossa, entendi, juntou, né? entendi, né? Não fica um Exatamente. negócio desprovido de sentido, né? Sim, sim, e é muito mais É muito mais interessante você interessante. estudar algo que você, entre aspas, vive, né? Por É, mais que seja ruim, mas você entende aquilo de uma forma teórica também, né? Bom, eu acho que é isso, né? Num catado geral aqui, a gente pode abordar várias coisas, sim. falar um pouquinho sobre o todo dos últimos anos da FUVEST e também dar uns pitacos aí de alguns temas de É, uma atualidades. coisa que a gente acha que tá forte o tema aí, né? Lembrando que a FUVEST gosta daquelas datinhas, né? Guardem isso. Pense que estamos fazendo o que aí, né? Vai ser a FUVEST 2026, então 25 anos de 2000 para cá. Eu sempre comento isso, por exemplo, 80 anos da fundação da ONU, foi em Sim. 1945. De repente, né? Eu sempre É. falo para olharem para o ano Nossa, 5 e o ano 6, que é o seguinte, né? é, Pode cair. nossa, essa Então, questão da ONU que você falou é interessante, porque quando teve a Assembleia Geral agora, rolou a ONU passando o chapéu pedindo dinheiro, é, é, críticas em relação à exato, capacidade da ONU em manter essa ordem multipolar. exato. Então, o que era a ONU quando ela foi E o fundada e que a ela é ONU hoje, hoje. né? Tá aí, ó. Essas Pode ser. efemérides aí. Não, então, é legal você fazer É, essas conexões, porque é o tal do anzol que puxa isso. aquele bolo É. todo. Então, Então, umas coisinhas fortes disso daí, né? O atentado de 11 de setembro, vai fazer aí vai os fazer os seus 25 anos. 25 anos, então, porque políticas migratórias, a questão de uma vigilância maior sobre a população americana, Exato. né? Tem muita Então, coisa. tem muita Mas é coisa legal que legal. ao decorrer do ano, putz, você deu atualidades mesmo, né? Então Sim, discutiu. Eu, dentro das minhas temáticas da geografia, sempre tentei fazer essa leitura, trazendo para o atual, trazendo para a conexão. Então, eu acho que fico é de isso. consciência tranquila, tenho certeza que ele também Sim. fica, né? O que mais a gente faz é fazer essas passagens. Teve um dia que numa aula de atualidades eu peguei, galera, vamos abrir o G1. Tipo assim, Boa, vamos, aleatório, né? peguei lá um tema, falei, galera, vamos lá. E aí que a gente começou a mostrar como que o agronegócio estava chegando nas terras raras Que legal. e as populações ribeirinhas e a empresa falando, não, vai estar tudo certo. Tá vendo aqui, ó. Já misturou Você já tem tudo, tudo aqui, ó. Expansão da fronteira agrícola, misturado com exploração mineral, tá tudo junto, contaminação de né? lençol freático. Pô, então, mas numa notícia, você abriu, Já pode pega lá uma puxar. manchete e senta o porrete para você tentar entender aquele contexto geral. É disso que se trata. Boa. Bora. Tente fazer esse exercício em casa. Vou tirar um dia para poder analisar de maneira, né, Mais ampla, mais né? ampla uma notícia. Tipo assim, sei lá, pega uma notícia qualquer e fala como que a geografia vai analisar isso, como que é a história, onde que estão esses Sociologia, né? sociologia, onde que entra tudo isso aí, para vocês conseguirem ter esse repertório que ajuda em redação, Tudo, né? ajuda na segunda fase, mesmo que você não faça, Exato. ajuda a reflexão. Isso que é importante. Boa.
Então é Beleza? isso, gente. Prazer, esse Esse momento com o bate-papo Rafael, esse gostoso bate-papo aí. foi bem legal. Espero que vocês tenham gostado. Boas provas, né? FUVEST em especial, mas para os outros vestibulares também. Eu confio demais em vocês, sei que vocês estão capacitados e preparados para fazer essa prova. Sabemos que vocês deram o máximo aí para poder brilhar neste momento. Então, chega a hora de brilhar, galera. Boa. Valeu. Valeu, gente.